Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Obras de Autores Pernambucanos. E participam Cida Pedrosa, poetisa, Sidney Nicéas, romancista, Cícero Belmar, escritor e jornalista. Cícero, a gente começa com você fazendo a leitura de um trecho de O Presente de Júlia. Exatamente, que é um livro que fala sobre a adoção dos cachorrinhos, né? E que fala sobre a identidade da criança. Um dia desses, Júlia disse ao pai, seu Edson, no café da manhã: a partir de hoje, eu quero me chamar Júlia Cachorrinho. O pai quase se engasga. Que conversa é essa, minha filha? Isso não pode. Por que não pode, pai? Onde se viu? Cachorrinho? Ele riu. Se o avô dela fosse vivo, ficaria uma fera. Ela queria trocar o nome da família por Cachorrinho. Júlia continuou: eu tenho uma amiga que se chama Simone Carneiro e um amigo que é André Coelho. Por que eu não posso me chamar de Cachorrinho? Estava na cara. Cachorro era o bicho que ela mais amava. Logo, não seria nada demais. Filha, mas cachorro no nome não pode. As pessoas tinham preconceito com cachorro. Não com o bichinho, mas com a palavra cachorro. Com porco, então, nem se fala. Aquilo ali é um porco, diziam as pessoas. E olha que existem porquinhos lindos. Ela mesma já vira um porquinho na série de televisão. Também já leram a história dos 3 porquinhos, que eram bacanas, trabalhadores, bonitinhos. Agora, imagine se ela chegasse para o pai e dissesse: pai, agora eu quero me chamar Júlia 3 Porquinhos. O mundo viraria de cabeça para baixo. Só mais adiante é que a professora explicou a ela: o preconceito com a palavra cachorro e porco vem do estilo desses animais. As pessoas fazem essa ligação, entendeu, Júlia? Em vez de só entender, ela percebeu que cachorro e porco só são sujos e nojentos se não houver quem cuide deles. Essa é a verdade mesmo. Os humanos é que são complicados. Sidney, na evolução dessa história, não sei se você vai ficar chateado se eu revelar o final, posso? Pode. Não é bem um final, mas é um desdobramento interessante dentro do livro, né? Que a Júlia, ela anda à procura do cachorrinho para ela e os pais acabam apresentando os cachorros de raça. Exatamente. Não é isso? Os cachorros de raça. E ela não se engraça com nenhum. Ela acaba optando depois por um cachorro vira-lata. Vira-lata que estava sendo doado numa feira lá no shopping. Isso, é uma adoção de um vira-lata. Né? Então você traz uma coisa muito contemporânea, inclusive, que passa pela questão da cidadania, que é o da adoção dos animais que são jogados nas ruas, né, por pessoas que se aproveitam deles enquanto eles são cheirosinhos, tal, novinhos, e depois largam para lá. Né? E Júlia já tem essa consciência. Eu, como protetor, adorei isso aí. Pois é, você é protetor de animais, né? E aí é uma coisa que eu fico muito... Eu fico reflexivo. Que animal pode ser vendido? Eu fiquei pensando sobre isso. Então, quando eu fui escrever essa história, eu coloquei isso como sendo Júlia, mas na verdade era uma preocupação minha. Né? Então, assim, animal é para ser adotado. Animal é para ser... As pessoas têm que cuidar dos animais. E aí tem muito animal de rua. No caso, o cachorro, que é um cachorro que não tem raça, ele normalmente não tem valor nenhum. Mas é exatamente esse o animal que Júlia se engraça e que ela quer adotar o cachorro. No começo os pais não quiseram não, porque o animal não era muito bonitinho, mas Júlia amou. E o cachorro latia para ela e ela entendia que ele estava falando com ela. Certo. Nós é temos lindo, porque cachorro escolhe. Muito legal. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou soltar. Essa pessoa, ela não se identifica. Aliás, Ana Clara, ela pergunta onde achar os livros de Cícero Belmar. Onde que compra teus livros, Cícero? Pois é, os livros, a editora IMEP, eu creio que ela já deve ter colocado nas livrarias. Mas eu também tenho os livros e posso fazer contato com ela. No final você pode me dar e aí, o contato dela, que aí eu entre em contato com ela, com certeza. Ana Deise, de Olinda, ela diz: amo esse programa. É um verdadeiro enriquecimento cultural para nós, telespectadores. Parabéns. Muito obrigado. Nós amamos, Ana Deise. Nós amamos. Vamos passando. Tem outra pessoa que diz: estou adorando o programa falando da literatura e animais. Parabéns pela participação do escritor Sidney, que tem um engajamento incrível em defesa dos animais.
Gatinhos ASS Ieda, assina Ieda, Ieda, Gatinhos da Beira-Mar. Maravilha. Temos ainda João Cavalcante, ele dá parabéns para o Sidney, né, que diz mais novo papai. É isso, Sidney? Eita, rapaz, pois é. Goleiro Valeu, João. E escritor para todas as idades. Grande João. Você tem leitura fácil e atual. A literatura pernambucana precisa ser mais valorizada. Excelente o programa. Então, obrigado de todos nós. E vamos seguindo. E aí, Cida, eu leio, depois você lê outro, né? A gente vai nesse jogo, tá? Tem uma pergunta pendente aí, viu? Tem uma pergunta pendente, né? Que você fez para ela aí. Que ela foi, né? Então, vai respondendo enquanto eu me acho aqui. Vai lá, Cida. Eu não gosto de me colocar dentro de um quadradinho de poeta marginal, poeta popular, poeta erudita. Na verdade, eu não me vejo como nenhuma dessas formas, porque eu sou uma pessoa que gosta de inventar. Então, assim, eu sou muito inquieta. O meu primeiro livro, O Resto do Fim, lá, o livro dos 17, 18 anos, são poemas muito curtos, muito alternativos. O segundo livro, eu já parece muito com o Claranã, não é metrificado, mas eu uso a rima. É um livro todo classudo, todo clássico. Aí o terceiro livro é um livro de exagerado, deitado a teus pés, eu sou mesmo exagerado. É um livro, adoro o amor, um livro desse. Vai dizendo os nomes. Sabe? Aí eu vou, esse já é o Cântaro. Aí eu entro no Gume. O Gume é um livro urbano, um livro duro. Depois eu volto pro início, aí escrevo miúdos, todo com poeminhas curtos. Aí eu tenho as Filhas de Lilith, que é um abecedário de mulheres, que é muita narrativa, é uma poesia muito próxima da prosa. E aí vem Claranã, que eu acho que eu recupero lá o que aconteceu no Cavaleiro da Epifania, meu segundo livro, e eu estou escrevendo um livro que é um poema único. Assim, aqui tem 40 poemas, mas é muito mais verso do que esses 40 poemas. Assim, é um poema longo, é um poema que vai ser mais de 130 páginas, com um único poema, que tem um título provisório de Solo para Vialejo, onde eu misturo poesia concreta, poesia metrificada, prosa, verso livre. É uma loucura. É uma invenção e é uma viagem de minha relação com o blues e a relação dos negros no sertão, suas liberdades e sua música. É isso. Então, assim, eu não me considero nada disso. Eu vou escrevendo o que me dá na telha e o que eu estou com vontade de dizer também. Acho que é isso. Ainda bem. Puxar outro verso, né? O verso não, a estrofe aqui, o poema inteiro. Vindo o pó... Opa, não, esse já foi, página 35. Dois homens se encontram no espaço do leito, no rumo da flecha que aponta para Eros. Seus laços são fortes, são crentes, sinceros, tal qual o desejo que trazem no peito, se despem na noite em um puro, em um duo perfeito. Tu continuas aí a leitura, Cida, por favor. Se despem na noite em um duo perfeito, de costas se postam, se entregam para amar, e são duas fontes de água a jorrar, paixão de iguais feita em outra medida, liberta a nau que ancora na vida, de amores ungido na beira do mar. Pois é. É um galope à beira-mar. Verso de 11 sílabas poéticas. E que, de certa forma, você fala de encontro de corpos, mas não o sexo pelo sexo, né? Mas na verdade, isso é meu galope gay. Pois é, você resgata a afetividade, né? São dois homens, né? São dois homens e fica claro isso aí. Aí, o que queria perguntar, o que isso tem de erótico e o que isso tem de poético? Ou, até que ponto poesia e erotismo podem dialogar na viagem de uma poetisa como você? Primeiro, o erotismo para mim é algo revolucionário. Eu acho que uma mulher, na sua fala, na sua condição de mulher, colocar na sua literatura, na sua arte, o erotismo da forma que eu coloco, neste mundo tão difícil, onde a gente está rasgando todas as liberdades das pessoas, a Constituição está sendo jogada fora, eu acho que mais do que nunca é uma atitude revolucionária. Então, erotismo para mim é igual à revolução. E erotismo para mim é o contrário de solidão, é estar junto. Esse poema eu gosto demais porque a poesia popular, ela, às vezes, ela é eivada, ela é cheia de preconceitos. Eu já fui a muita cantoria que os cantadores ficam greando com gay, com mulheres, e isso me incomoda. Então, esse livro é todo em métrica,
todo em modo de cantoria, mas eu trago os meus temas. O erótico, o filosófico, o social, os afetivos. Este, especificamente, é um galope para 2 homens, numa poesia que tradicionalmente, entre aspas, às vezes é muito preconceituosa. Então, é isso. Sidney, você leva para o livro Noite em Clara muito a questão da violência também contra a mulher, né? E aí eu pergunto se esses temas ou subtemas, se eles são circunstanciais dentro da construção da história ou se eles são pensados previamente para fazerem parte da narrativa. De repente, apareceu ali e você nem tinha se preparado para isso ou não. Você não vou escrever sobre esse tema e vai mastigando. Não, isso é muito relativo de obra para obra. Nessa específica foi muito natural, porque eu comecei a dar vazão a esses fragmentos de texto que iam revelando essas dores dessa personagem e eu precisava de uma veia narrativa, um elo, um fato desencadeador. E para mim foi muito natural terminar abordando o estupro, porque por conta dessas 2 amigas que foram violentadas em momentos diferentes, elas não se conhecem. Uma teve a casa invadida e foi brutalmente espancada, além de violentada, e outra, o cara foi roubar o celular, levou para um canto e... Quer dizer, uma invasão e uma violência injustificável, né? Então, isso talvez seja o ponto mais difícil, talvez, até para a mulher, no sentido da violência. Tu poderias ler para a gente um trecho do capítulo que fala sobre o monstro, na página 25? Por coincidência, ele que estava aberto aqui, né? Sim, agora escolhe só um trechozinho. Eu vou falar no comecinho aqui. Foi quando mãos ásperas tomaram-lhe a liberdade, arrastaram-lhe, nutriram sua indefensabilidade, despiram sua privacidade, taparam seus urros, mostraram-lhe quem pode ficar por cima. O verde fez-se cama, era tarde, o monstro já se servia. Esse é o comecinho e é uma cena de estupro de fato, que em nenhum momento eu uso nenhuma palavra que identifique isso, mas as imagens são criadas para deixar o leitor construir isso de maneira dura, desculpa, mas sentir a dor do outro só assim, né? Você acha fácil ler a sua obra? Olha, eu tenho um pouco de sida, assim, eu fico me enxerindo a fazer umas coisas meio diferentes, assim. Então, tem temas mais difíceis, tem temas menos difíceis, né? Você pensa no nicho? Não. É o que me incomoda ou que está me motivando a falar, né? Agora mesmo eu estou terminando um romance de ficção, né? Que é uma história toda ambientada na cidade, no Recife, né? Embora não diga em nenhum momento o nome da cidade, mas quem conhece sabe. Mas ela acaba sendo um reflexo de qualquer cidade grande com seus problemas, né? E todas as dificuldades, tudo que me incomoda na sociedade recifense está nessa obra, seja através de personagens, de diálogos, de narrativas. Então, eu sou muito motivado pelo desafio de colocar o que está ou me incomodando ou está, de fato, me puxando, né? E de maneira muito doida, eu estou escrevendo em paralelo um romance biográfico, que é uma história de Lourdes Alencar, que ela até mandar um beijo para ela. Aproveitar também, mandar um beijo para a Ieda, meu querido João Cavalcante, agradecer a vocês também aqui, que são amigos queridos, todos vocês, é muito bom estar aqui. E o escritor Paulo de Carvalho também, que manda um abraço, que ele está ligado aí no programa. E aí a história de Lourdes Alencar é uma história também muito forte, né? E é uma história verídica. Beleza, vamos para Cícero. Cícero, só temos agora 3 minutos, e são seus, né? Talvez o pessoal só vá conseguir dizer boa noite no finalzinho do programa. E aí, Cícero, assim, é muito bom quando você consegue escrever aquilo que vem da sua vontade. Não é? Sim, você tem a liberdade de escrever, coisa que nem sempre acontece quando você trabalha sob encomenda para determinadas empresas. Então, esse é o grande divã do escritor. Você se sente assim, confortável para escrever qualquer coisa. E eu queria que nessa resposta você falasse exatamente sobre essa variação também que existe nas tuas abordagens, né? Textos para diferentes públicos. Tem uma questão que, para mim, principalmente por ser jornalista, né? Então eu tive toda a experiência de você escrever coisas que são necessárias para publicar em jornais, coisas que são necessárias para a assessoria de imprensa, e tem essa minha viagem para escrever a ficção.
sobretudo quando você vai escrever para criança. Eu sou romancista, sou contista, escrevo para teatro, e tudo isso me permite uma viagem, permite eu fazer novas abordagens. Agora, assim, eu queria falar também na questão do livro infantil, que é exatamente a questão do ilustrador. Quem faz livro infantil nunca vai fazer um livro infantil sozinho. É uma arte que depende tanto da literatura escrita, quanto também da questão visual. Então, um livro infantil ele nunca existirá se não tiver um bom ilustrador. Eu tive a sorte de ter, nesse presente de Júlia, um trabalho de Simone Ziak. Belíssimo. Que ela Tu mostra para aquela câmera? Pois não. Pode abrir o livro para a gente ver mais. Simone Ziak, ela é do Paraná, e ela é fantástica, porque ela consegue traduzir, através da ilustração dela, o meu trabalho. Então, assim, ela faz uma interpretação, ela conta a história dela também. Já no Sem Pé Nem Cabeça, é de um ilustrador paulista, né? Ele é fantástico também, ele é muito bom, o Tasso, e ele consegue fazer uma linguagem extremamente moderna, uma linguagem que toca a criança. Então, quando uma criança pega um livro infantil, a primeira coisa que ela vê é o visual. Então, assim, eu venho com a literatura depois. Então, assim, quem conquista a criança é o visual. Então, eu tive a sorte de pegar esses dois ilustradores fantásticos, e aí eu acho que quem tem ilustradores como esse já tem metade do livro bem sucedido. Então, vamos fazer o seguinte, sobrou um tempinho aí. Muito obrigado pela sua participação. Gostou do programa? Claro, maravilhoso. Venho toda vez que você me chamar. Obrigado, Valdir. Sidney. Rapaz, obrigado. Um prazerzão estar aqui. Obrigado pela audiência também das pessoas. E vamos ler, gente. A gente precisa fazer um país mais de leitores, de fato. Estamos devendo isso ainda. Cida. Obrigada, provocar Valdir aqui. Ele tem que fazer um canal no YouTube de crítica literária, do jeito que ele está fazendo aqui conosco, para poder bombar. Tá, muito obrigado a vocês. Maravilha, obrigado a vocês que nos acompanharam também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo. Que entrevista maravilhosa.